TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo. Apresentação: José Carlos Madureira. Estamos aqui com a TV comunitária Núcleo de Jornalismo. Vamos tratar agora da eleição do Estado do Rio de Janeiro. Afinal de contas, este quadro caótico do nosso Estado não tem perspectiva boa conforme apontam as últimas pesquisas. Afinal de contas, o primeiro é mais do mesmo. Garotinho foi cassado, Romário aponta em segundo, mas os debates vão demonstrando que Romário é iniciante, aspirante no meio da política, e está sofrendo também um bombardeio. E no debate que teve da Globo, nitidamente foi bombardeado, né? Você percebe nitidamente a inexperiência do candidato, mas de toda forma ele deixou lá o seu recado, deixou lá a sua mensagem, chamou inclusive o candidato de frouxo, o cara que é juiz, que foi juiz, né? Que ele levantou lá no debate dizendo assim: o senhor fugiu do Espírito Santo, o senhor era juiz lá e ficou medinho, o senhor fugiu, o senhor veio para o Rio de Janeiro e foi se esconder não sei aonde. Aí o juiz foi lá, respondeu tal, aí o Romário virou e falou assim: Rio de Janeiro precisa de gente de atitude, o senhor é um frouxo, assim, cadê? Rapaz, o candidato ficou nervoso com ele. Vou te pegar na foto, tá? O índio ficou pau da vida com o Romário, porque o índio ficou provocando da onde vinha o dinheiro do Romário. Aí o Romário virou por isso: olha, o meu vem do futebol, e o senhor vem da onde? Como é que tu explica essa fortuna? E assim, foi nesse nível, assim, né? Nesse nível rasteiro. Mas é importante aí a gente destacar também essa eleição do Rio de Janeiro, porque existem elementos que compõem o Estado do Rio de Janeiro que se articulam muito com o Congresso Nacional, com a eleição nacional, e estamos aqui, eu e Moisés, para conversar com vocês sobre essas influências, os espectros que andam sobre o Rio de Janeiro. Eu acho, Madureira, que primeira coisa que eu acho que é importante é o seguinte: como a polarização muito forte na discussão nacional, no primeiro turno as eleições no Estado fica obviamente em terceiro, em quinto plano e tal, porque não há energia suficiente para debater essas coisas todas e tal. Então acaba se concentrando muito na questão nacional. E o segmento progressista, obviamente, que está preocupado com a questão nacional. Nós, o campo progressista, está preocupado com a eleição nacional. Então, a estadual também, um outro aspecto que é importante a gente fazer uma reflexão é o seguinte: diante de um quadro de controle político que existia, certo? E da derrubada, né, de tudo que estava aí na política no Rio de Janeiro, principalmente em torno do governador Sérgio Cabral, é natural que depois venha um certo vácuo, certo? Porque a coisa era comandada por muito tempo pelo mesmo grupo, etc., e por necessidades nacionais. O campo progressista fez aliança aí em vários momentos, né, com esse campo. Então, sobrou meio pouco aí, certo? Para se conseguir trabalhar. Uma alternativa mais que poderia ser trabalhada e tal, mas não seria o Garotinho, que batia na Globo, é um cara que vem das hostes do PDT, com Brizola, Darcy Ribeiro e tal, mas esse também se demonstrou inviável, também sofreu um bombardeio grande, eu acho que não conseguiu explicitar para poder se... Tem uma disputa ali política lá em Campos, que era a sobrevivência do grupo político dele. Então a eleição aí para o Rio de Janeiro, eu estou trabalhando aí com os senadores, certo? Porque é onde a gente pode garantir pelo menos uma vaga aí do campo progressista, que é o senador Lindenberg, e de governador, não sei se o Romário... Sabe o que significa os números 432%? 432%? 432%, sabe o que significa? Não. Está circulando na internet esse número, enriquecimento de 432% em curto espaço de tempo. Adivinha de quem? Quem?
Bolsonaro, candidato ao Senado pelo Estado do Rio de Janeiro, teve um enriquecimento do seu imposto de renda, dos seus bens de 432%. Está rolando na internet aí esse papo que eles estão tentando esconder, porque ninguém consegue explicar como é que conseguiu enriquecer tanto em curto espaço de tempo. 432%. Então é importante isso, certo? E eu acho que uma pobreza também do debate, como você falou aí, né? Se lá, o debate sobre o Rio de Janeiro, como é que ergueu o Rio de Janeiro e tal, ficou totalmente secundarizado diante de querelas de disputas e tal, sobre enriquecimento dos candidatos e tal, que é importante deixar claro quem realmente usa a hipocrisia, né, para tentar ganhar voto e quem não usa. Eu acho que o movimento que aconteceu aqui, no Rio de Janeiro, foi uma das maiores manifestações que teve no Rio de Janeiro, das mulheres, coordenado pelas mulheres de várias matizes. Era importante registrar que até a Miriam Leitão, porque os jornais aí, o Globo, que ela trabalha e tal, está fazendo, não, isso ajudou o Bolsonaro, que não sei, para tentar botar um gelo, um balde de água fria no movimento e tal. Mas ela defendeu que isso representa a nova mulher no Brasil. Então fez um elogio enorme no artigo dela hoje no Globo, certo? Então esse é um movimento mais profundo, que teve como base no Rio. Então eu acho que a eleição do Rio de Janeiro, certo? A gente tem que continuar trabalhando essa questão da candidatura nacional e organizar para que a gente tenha uma vaga no Senado, pelo menos é o que eu estou trabalhando. Agora, eu acho que era importante aqui também a gente falar, porque surgiu a notícia de que o Temer ia suspender a intervenção no Rio para logo depois do segundo turno votar a questão da Previdência. E é importante deixar registrado que o comando do Exército, né, nunca quis essa intervenção. Sim. Certo? Então, se isso for abreviado, isso é bom porque as Forças Armadas não são... Vai ser um alívio. Para eles vai ser um alívio. Exatamente. E dentro desse campo aí da discussão nacional, né, é importante compreender que os governos populares, certo? Quer dizer, deram uma força enorme no campo dos militares. É só refrescar a memória do povo, Moisés. Na época do governo do PSDB, do Fernando Henrique, as Forças Armadas eram tratadas a pão e água. Inclusive, eles reduziram os horários. Reduziram efetivo, reduziram investimento. Porque não tinha dinheiro nem para o dia a dia. Exatamente. O soldado tinha que comer em casa, o oficial tinha que comer em casa. Então, o que acontece? As Forças Armadas, nesse período dos governos progressistas, submarino nuclear, caça de alta tecnologia, lá, que foi feito o acordo. Base de Alcântara, reinvestimento na indústria militar brasileira. Então, teve investimento. Por que eu estou falando isso? Porque boa parte desses investimentos estão no Rio de Janeiro. Isso. O submarino nuclear estava sendo produzido aqui no Rio de Janeiro, através das empresas aqui no Rio de Janeiro. E o Instituto Militar do Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, ou seja, é um setor importante aqui no Rio de Janeiro, uma parte do funcionário público federal que mora no Rio de Janeiro, que recebe investimento do governo federal, e que, por exemplo, o oficial da Marinha que estava no comando do projeto do submarino nuclear foi preso. Até hoje não tem nada contra ele, mas o cara está preso. Então por que eu estou dizendo isso? Porque isso são investimentos no Rio de Janeiro que potencializariam a economia do Rio de Janeiro. Porque é investimento em tecnologia, investimento em empresas, investimento em indústria que abre postos de trabalho e, consequentemente, você tem o crescimento da economia, que foi interrompido. E agora, para retomar esse movimento, por isso que a eleição no Rio de Janeiro está imbricada com a eleição nacional, porque, veja, um governo que retome o investimento na economia no estado do Rio de Janeiro vai ter que ter um governo no estado do Rio de Janeiro disposto a somar forças com esse investimento. E não fazer o que foi feito, né? Porque a gente falou aqui da intervenção
militar e tal, mas houve uma intervenção na economia do Rio. Ele Certo? foi, O governador não manda virou rainha da Inglaterra. porque é um da fazenda, um do não sei aonde e o governador. Então, quer dizer, eles têm maioria. Além daquela PEC louca dos 20 anos de congelamento de todos os investimentos, etc. E tal. E o mais engraçado, assim, falando dessa questão dos investimentos, todos os candidatos do Rio de Janeiro, com todo respeito a todos os candidatos a governador do estado do Rio de Janeiro, raríssimas exceções, mas todos agora estão falando de educação em tempo integral no estado do Rio de Janeiro, que é para resolver o ensino médio. Aí dá vontade de perguntar para cada candidato desse que está afirmando isso, assim, que onde tu vai tirar dinheiro para fazer isso? Porque se você está todo dia na televisão dizendo que tem crise, tem crise, tem crise, tem crise, que tem que cortar custo, tem que cortar custo, tem que cortar custo, ou está mentindo para a população, dizendo que vai botar tempo integral porque não tem dinheiro, ou então já estava mentindo, né? Porque tinha dinheiro e não fez, e aí está mentindo, mentiu lá atrás e está mentindo, ou seja, candidato Pinóquio no Rio de Janeiro está um negócio maravilhoso, né? Gepeto não tem, mas Pinóquio tem um monte ali. Eu acho que... Eu continuo achando que essa discussão do Rio de Janeiro, ela está imbricada com a questão nacional, primeiro porque o Rio de Janeiro é a segunda economia do estado, do país, certo? Segundo, que aqui nós sofremos muito com as gestões anteriores do estado. Terceiro, que a crise do governo Temer, a debacle da economia e tal, atingiu o Rio de Janeiro, e especialmente porque aqui a Petrobras tem um papel nacional, mas é no Rio de Janeiro quando se expressa com mais profundidade. Então, esses assuntos, eles estão fora desse debate. Você viu alguma vez sendo debatido aí na televisão ontem, nesse debate da Globo, isso? Não, completa despolitização, é uma baixaria só. Só quer saber de quanto deu, quanto ganhou, quanto levou, se bateu, se não bateu, assim, completamente um debate assim, que passou longe dos problemas do estado de Janeiro. Cita, não tem um problema de saneamento, tem um problema da saúde, e a resposta é sempre a resposta básica de todo mundo. Não, vou fazer, vou melhorar, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, vou fazer, assim... E o Eduardo Paes é que está oferecendo tudo. Porque ele tem um horário grande no eleitoral gratuito, então é o seguinte, creche, ele vai fazer escola em tempo integral, ele vai dar hospital, ele vai... Aí ontem ele prometeu, veja bem, ontem ele prometeu aos funcionários públicos do estado, foi em tá lá gravado, pagamento no segundo dia útil, aumento anual para funcionário público acima da inflação. E qual foi a terceira coisa? Pagamento todo dia segundo dia útil, aumento anual acima da inflação. E uma terceira coisa foi assim, querido, tu vai para a fogueira santa, né? Porque se está em crise, né? Depois vai dizer, olha, tentamos, mas não conseguimos. Aí, pô, pelo amor de Deus, aí fica um negócio difícil mesmo de... O povo do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, está numa situação complicada. Então, acho que aí é jogar pesado para o Senado disputar a eleição nacional e ver no segundo turno como é que as coisas vão ficar mais claras, não? Vamos ver o que vai dar no segundo. Não sei como é que vai ser, né? Dependendo de quem tiver no segundo turno nacional. Imagine aqui no estado do Rio de Janeiro, não quero nem pensar. Você que está em casa assistindo a TV comunitária, estamos aqui no nosso núcleo de jornalismo, eu e Moisés, conversando sobre a eleição do estado do Rio de Janeiro, e você percebe que é difícil, até analisar é um negócio difícil, porque você fica uma coisa assim amarrada, uma coisa truncada, uma coisa extremamente pouco transparente, né? Pouco transparente. E alguns perguntam, afinal de contas, por que não foi aquele candidato e não aquele? Por que mudou? Então, ou seja, tem um conjunto de coisas aí nos bastidores que eu acho, Moisés, que no estado do Rio de Janeiro fizeram água. Fizeram alguns acordos aí no bastidor aí, fez água, né? E agora está todo mundo querendo se arrumar para ver como é que vai ficar o bagulho, porque o negócio vai ficar doido. Eu vou rir muito se Dudu no segundo turno apoiar Bolsonaro. Vou rir muito. Não duvido. Então, eu acho que
é o que a gente tinha a falar, né? Não tem mais nada que a gente possa acrescentar, além de fazer uma reflexão e ver como é que isso vai, no segundo turno, vai ficar mais claro diante do quadro nacional, como é que vamos atuar aqui no Estado do Rio. Queridos e queridas que estão em casa assistindo a TV comunitária, Núcleo de Jornalismo, nunca esqueça que você pode acompanhar pela internet, www.tvcomunitaria.rio, baixe o aplicativo no seu celular que você também acompanha a programação inteira da TV. E não se esqueça, TVT na TV comunitária de segunda a sexta, 19 horas, o jornalismo do trabalhador para o trabalhador, ao vivo, com notícias nacionais e internacionais para a gente fazer frente a essa mídia corporativa. Para vocês, forte abraço, até semana que vem, que o bicho vai pegar nacionalmente no Rio de Janeiro. Eu e Moisés estaremos aqui, refletindo, discutindo, sorrindo, porque o importante é sorrir para a vida, porque a gente tem que marchar para frente, derrotar os fascistas e viva a democracia. TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo. Apresentação: José Carlos Madureira.